Você joga a linha, busca e traz. Aí ultrapassa esse. Aí você olha mais uma pessoa lá na frente, mira essa pessoa, mirou essa pessoa, vem buscando, 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 ultrapassa. E aí passa o dia inteiro, a prova inteira nessa. Alguém me perguntou, nadou 800 quilômetros? Não, amigo, ainda não. 800 quilômetros é chão, hein? 800 quilômetros nosso amigo Daniel Oliveira vai fazer lá na Itália. Ele vai fazer 1.200 quilômetros, na verdade, de natação. É isso? Ele vai fazer 30 vezes 3. Não, 30 provas vezes 4 quilômetros. Ele vai fazer 120 quilômetros. 120 quilômetros de natação. E aí eu falava o seguinte, quando o corpo queria parar, e se aquela pessoa chegar na sua frente no palco, você vai falar, porque eu não dei o meu máximo. E eu ia lá, passava mais um. E aí queria diminuir, olhar para aquela pessoa, eu falei, se aquele cara estiver na sua frente no palco, você está a 10 metros dele, se ele estiver à frente do palco dele, aí ela buscava e passava. E aí buscava e passava, e assim eu fui em todos os dias. Tá aqui, fruto da prova de ontem. Última provinha antes da ida para a Europa, para as Europas, para esse novo tempo. Muito bom. Quero te convidar aí a desenvolver novos repertórios com atividade física. Eu lembro quanto que isso foi importante. Eu já viajei o mundo dando cursos e treinamentos e competindo numa categoria e foi muito bom. Então eu estava te falando aqui, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que está todos os dias aqui no 459 desenvolvendo várias áreas da sua vida, seja muito bem-vindo. Deixa eu só te pedir um negócio, pega o botãozinho de compartilhar aqui e joga lá para 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Existem 3 tipos de inteligência. O QI, QE e QS. Coeficiente intelectual, coeficiente emocional e coeficiente espiritual. Intelecto é aquele que fala do seu cognitivo, da sua parte intelectual, da sua parte racional. O QE, que é o coeficiente emocional, que fala sobre as suas emoções. E o QS, que fala sobre a sua inteligência ou coeficiente espiritual. Vamos lá. Como que eu me conecto com o QE? E como que eu alimento ele? Através de estudo, de conhecimento, buscar aprender. Você deve ser uma pessoa que deve aprender a aprender. Uma das maiores características de todas aquelas pessoas que crescem é, primeiro, aprender a desaprender para aprender a aprender. Eu vou te explicar. Um grande desafio do ser humano é aprender a desaprender. Como assim? Existem vários conceitos criados por outras pessoas na sua mente, na sua vida, por tudo aquilo que eles viveram. Por exemplo, uma vez tem uma história de um casal que eles, recém-casados, decidiram fazer um jantar especial para comemorar um casamento deles. E aí fizeram um peixe. Olha essa história. Eles pegaram um peixe, um lindo peixe grande, e falaram, vamos cozinhar hoje. E a noiva, a esposa, foi lá, pegou o peixe e ela cortou a cabeça e cortou o rabo do peixe e colocou para assar. O marido, olhando aquilo ali, falou, amor, por que você cortou a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou, não sei, minha mãe sempre fazia assim e eu fiz assim. E aí falaram, então vamos ligar para sua mãe? Presta atenção. Aí pegaram, ligaram para a mãe e falaram, mãe, por que a senhora sempre cortava a cabeça e o rabo do peixe para assar? Ela falou, não sei, porque sua avó sempre fez isso. Aí o casal falou, vamos ligar para a vovó então? Aí ligaram para a vovó, vó, eu estou fazendo um peixe aqui, eu cortei a cabeça, eu cortei o rabo. E aí meu marido perguntou, por que eu fiz isso? E eu não sei porque eu fiz isso. Eu sempre vi a mamãe fazendo e ela me falou que sempre viu a senhora fazendo. Por que a senhora cortava a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou, minha filha, eu cortava somente porque eu não tinha a travessa que cabia um peixe inteiro. Então ficava para fora e eu tinha que cortar a cabeça e o rabo. Essa história é só para te falar que existem conhecimentos, existem coisas que nós aprendemos simplesmente pelo fato de olhar.
Então existem vários conceitos na sua vida, e esse é um conceito de uma metáfora, uma história, para você começar a entender o quanta coisa você começa a aprender com outras pessoas pelo simples fato de olhar e não saber verdadeiramente como que aquilo funciona. Aí você olha para aquele fato e precisa analisar quantas coisas na sua vida você está repetindo sem parar para fazer uma análise. A forma que você faz negócio, a forma que você se relaciona, a forma que é o seu casamento, a forma que é a relação com seus filhos. Olha quantas coisas você está todos os dias fazendo sem parar para se questionar. E aí o que aquela jovem vai precisar fazer? Ela precisa desaprender aquilo para aprender algo. Tem os cozinheiros falando, cabeça e rabo dá para agregar muito no valor com caldo. Tem a galera que já entende mais disso, mas eu quero que você entenda qual é o conceito sobre isso. E começar a analisar para sua vida, olhar para sua vida e falar o seguinte, quantas coisas eu estou deixando a cabeça ser coordenada ou guiada pelaquilo que outras pessoas fizeram. Então, intelecto, eu estou falando sobre coeficiente intelectual, é aquilo que você aprende cognitivamente. É aquilo que você desenvolve quando você começa a estudar. Eu estou com os livros aqui, eu estou separando para minha mudança, quais livros vou levar, quais vão ficar e tudo mais. Isso aqui desenvolve o seu intelecto, a sua parte racional, o seu coeficiente racional. Ponto 1. Como que eu desenvolvo o meu coeficiente emocional? Seu coeficiente emocional é pelas tuas experiências de vida. Quanto mais você viver, quanto mais você tiver repertório, quanto mais você experimentar, você começa a desenvolver essas habilidades. Quanto mais você se relaciona com outras pessoas, você desenvolve essas habilidades. Quanto mais você experimenta coisas novas, você desenvolve essa espiritualidade, essa habilidade. Ontem, por exemplo, estava com meu filho, 6 anos, e ontem ele teve a primeira treta com outros jovens. E ele estava num choro tão grande, porque ele fez o quê? Um garoto pequeno estava incomodando ele, aí ele decidiu dar umas porradas no pequeno, aí tinha um grande que era primo do pequeno e foi lá e desceu a porrada nele. Começou a derrubar tudo mais, e ele estava em choque ali, em crise e tal, não sei o que. O que ele começou a desenvolver? Novas habilidades de começar a entender como que funciona. Aí chamei ele e fui conversar. Eu falei, precisava mesmo fazer o que você fez? Não foi o uso excessivo de força. Não é sobre a resposta que o outro deu, é sobre o seu comportamento perante as suas ações. Você não usou excesso de força? Você não poderia ter só travado, como o garoto era pequeno, poderia ter travado ele, falando, eu não gosto que você faz isso. E o outro grande, você não podia ter saído de perto, ou em últimos casos ter travado ele, como você já aprendeu a travar. E aí a gente começou a conversar sobre. E o que ele fez? Ele começou a abrir uma outra trilha neural na questão emocional, no coeficiente emocional dele. Começou a abrir e lidar com as emoções. Na verdade, o choro dele era muito mais de frustração, porque o garoto grande era alguém que ele admira, ou não é a palavra admiração, mas é alguém que ele gosta, que é amigo dele. Ele começou a fazer o quê? Começou a ter muito mais frustração e ele teve que lidar com essa emoção. Como que lida com essas emoções? Ele começa a te levar para outro nível. Então, o coeficiente emocional é sobre o quanto que você consegue desenvolver essas habilidades. Olha só que interessante. As experiências que você viveu com seus pais, a escola, os idiomas que você fala, as viagens que você faz, tudo isso está vinculado ao seu coeficiente emocional. Olha só, por exemplo, uma pessoa que muda de casa. Ela mudou de casa apenas uma vez na vida. E uma pessoa que mudou 22 vezes de casa. Não, responde para mim aí nos comentários quantas vezes você já mudou de casa. Coloca aí, quantas vezes você mudou de casa. Escreve aí. Quantas vezes? Foi uma, foi duas, foi 10, foi 15? Quantas casas você já mudou? Por que mudança de casa era um grande exemplo? Porque na mudança de casa, presta atenção, na mudança de casa, você tem mudança de escola, mudança de vizinhança, mudança de costumes. Ó, a galera colocando 10, 5, mais de 28. O Anderson, olha só, o Anderson mudou
Opa, cadê o Anderson? Deixa eu colocar o exemplo aqui do Anderson. O Anderson mudou apenas uma vez de casa. O Abelardo, duas. Deixa eu ver quem mais mudou aqui, ó. Tinha alguém que colocou mais de 20, ó, Nelson, mais de 20. Mais de 20. Vamos ver se esse é o mais. Alguém falou, ó, Camille tá ganhando mais de 25 vezes. Vamos ver se tem alguém ganhando da Camille aqui, ó. Mais de 25 vezes. Ixi, DJ Jeff, mais de 30. Ó, Aldra, mais de 20 vezes em 3 países. Isso chama-se repertório. A Marisa, 30 vezes. Teve gente que já perdeu a contagem. Ó, 3 em 44 anos. Por que eu tô te falando isso aqui? Presta atenção. Olha o tamanho do repertório de alguém que mudou 30 vezes, alguém que mudou em 3 países e alguém fez apenas uma mudança. Eu não tô falando se tá certo, se tá errado, tá tudo certo, presta atenção. Tá tudo certo. Não é sobre quem mudou mais ou sobre quem mudou menos. É sobre o repertório que você criou. Por exemplo, alguém, comprovado cientificamente, alguém que muda muito de escola, de casa, é alguém desapegado. Como assim desapegado? Não está apegado a pequenas coisas e está acostumado à mudança. E quanto mais rápido se adapta a essa mudança, melhores são os resultados. Então, alguém que, por exemplo, que mudou muito, ele teve que se adaptar várias vezes. Imagina alguém que muda 30 vezes em 30 anos. É uma por ano, uma mudança por ano. Então, todos os anos precisa fazer o quê? Precisa mudar de escola, mudar de ambiente, mudar de vizinhança, mudar de amigos, fazer novos amigos, ter que desenvolver a habilidade, que eu estou falando do coeficiente emocional, desenvolver habilidades emocionais para conectar com outras pessoas e ter novas oportunidades. Imagina você ter que fazer isso sempre. Eu dei um treinamento junto com o Marçal na sexta-feira e eu falei sobre isso. E aí tinha uma garota que falou o seguinte, não, eu estou numa escola desde o primeiro ano. Então ela já estava na escola desde o primeiro ano, está se formando, já está quase saindo da escola, tinha 17 anos, está quase saindo da escola e ela frequentou apenas uma escola. Ela vive na mesma casa. E aí tinha gente lá no treinamento que já tinha mudado 22 vezes. E aí ela falando, a garota falando, eu tenho as mesmas amigas desde os 6 anos de idade. Eu tenho os mesmos costumes desde os 6 anos de idade. Não, presta atenção nisso que eu estou te falando. Enquanto eu tô falando, não, eu já mudei 22 vezes. Eu mudava, chegava, ninguém me aceitava, eu precisava adaptar, aceitava, fazia parte do meio, a gente mudava. E aí o garoto contando, não, parece que era incrível. Meus pais sabiam a hora que eu estava adaptado com os amigos. Ele falava, vamos mudar. E aí mudava, ninguém aceitava na vizinhança, na escola, começava a ter a habilidade de conectar com as pessoas, conectava com as pessoas e aí ia. É exatamente assim na vida. Quando você recebe novas oportunidades, não é sobre o quanto você é mais inteligente, o quanto você é mais rápido, o quanto você é mais forte, mas é a velocidade que você se adapta às circunstâncias. Olha só, não é sobre ser o mais inteligente, mais rápido, mais forte, mas é o quanto você se adapta às mudanças. Então isso a gente fala sobre coeficiente emocional. Mas hoje, nos maiores seminários empreendedores, executivos, fala-se muito sobre o coeficiente espiritual. Coloca aí, QI, QE e QS. Coeficiente intelectual, emocional e o coeficiente espiritual. É o que mais tem se falado hoje nos treinamentos sobre isso. Entenderam-se o quê? Que quanto mais você está conectado à fonte, maiores serão os seus resultados. Não sou eu que estou te falando. Os grandes seminários executivos falam, quanto mais você se conectar à fonte, mais tem seus resultados. Comprova-se que os executivos que têm um vínculo maior com a fonte, ele tem resultados melhores. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque quando você começa a desenvolver o seu coeficiente espiritual, você começa a pensar de forma diferente. Você começa a ter respostas de forma diferente. Você começa a ver o mundo de forma diferente. O princípio mais poderoso que existe é a fonte. A única coisa que Deus quer para ele é o seu coração. Presta atenção. Mas ele não quer o seu coração. Ah, eu quero o coração fulano. Ele quer que o seu coração fique em linha para que você transborde esse amor para as outras pessoas.
Como assim transbordar, Tiago? Existe uma palavra que dentro de você fluirão rios de águas vivas. Por que eu preciso desenvolver o meu coeficiente espiritual, Tiago? Porque você vai se tornar uma pessoa diferente. Diferente como? Deixa eu já aproveitar e abrir um texto aqui para a gente ler um texto. Opa, deixa eu abrir um texto aqui. Está lá em Gálatas 5. Coloca lá, Gálatas 5. Você vai entender qual é o fruto do seu desenvolvimento no coeficiente espiritual. E aqui a gente não está falando sobre religiosidade. Nós estamos falando de se conectar com aquele que soprou do mesmo Espírito. E quando você fala sobre o Espírito que habita em você, há muito tempo atrás Jesus falou o seguinte: eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar alguém que vai te aconselhar, vai te guiar, te orientar, te confortar. É isso que vai te guiar. Quando surgiu o ser humano, existe uma diferença entre nós, seres humanos, e os animais. Quando surgiu os seres humanos e os animais, foi soprado um espírito animal. O que o animal hoje ele pensa? Ele pensa em 3 coisas, basicamente: se alimentar, morar e reproduzir. Essa é a tríade dos animais. Ele só pensa nisso, em comer, ter sua toca, o seu lugar para dormir e acasalar, reproduzir. As 3 coisas que o espírito animal pensa. Por isso que às vezes alguém, quando não está vinculado ao Espírito de Deus, ou seu coeficiente espiritual, ele fica vivendo realmente como um animal, tendo as mesmas características e a mesma vontade, pensando apenas em se alimentar, morar e reproduzir, ter pensamentos sexuais. Só que aí nós tivemos uma oportunidade, que aconteceu o quê? Um espírito foi soprado nas nossas narinas. Então não só mais o espírito animal, mas o Espírito de Deus que habita em nós. O mesmo Espírito que Jesus falou o seguinte: dos céus, que existe uma autoridade foi entregue a mim, e essa autoridade eu entrego a vocês. E quando eu for, eu vou deixar alguém muito maior. Jesus deixou 3 coisas para nós. E quando você começa a desenvolver esse coeficiente espiritual, você começa a entender isso que eu estou te falando. Nós estamos subindo a pressão aqui, fica comigo e presta atenção. Se estiver fazendo sentido, você vai dando um putz aí nos comentários, só para entender que está fazendo sentido para você. Jesus ele deixou 3 coisas. Quais são as 3 coisas que ele deixou? As mesmas 3 coisas que você que é empresário, ou participa de uma empresa, a empresa te entrega. Claro que numa proporção muito menor. Jesus ele te entrega uma autoridade. Lá no final do livro de Mateus, eu vou te mostrar aqui para você entender. Pega lá, o livro de Mateus. Dá uma olhadinha no livro de Mateus lá. No último capítulo do livro de Mateus, ele fala exatamente essa missão e a gente já vai olhar para você entender quais são os frutos do Espírito. Os frutos de você aumentar o seu coeficiente intelectual. Mateus capítulo 28 diz o seguinte: no fim do Shabá, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como uma neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele, e ficaram como homens mortos. E o anjo respondendo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele está ressuscitado. Como ele disse: vinde ver o local onde o Senhor jazia. E ide depressa e dizei a seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que vou tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Qual que foi a treta ali? A treta foi quando Jesus foi crucificado, aí quando ele foi retirado da cruz, colocado no sepulcro, terceiro dia, aquela promessa, que algumas pessoas achavam que ele ia destruir um templo físico para reconstruir, mas na verdade era um outro templo muito maior, que ele tinha uma promessa, e aí as mulheres foram lá para orar, visitar o sepulcro, e ele já não se encontrava mais. E partindo elas apressadamente, elas foram contar essa história. Sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos,
Eis que Jesus lhes veio ao encontro e disse: Salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Quando elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. Eu estou te contando rápido só para a gente chegar no texto, e essa história talvez você já conheça. E reunindo-se eles com os anciões, e tomado conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei aos seus discípulos, vieram de noite e furtaram enquanto nós dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Assim eles pegaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos, e esse dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Então, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, e Jesus veio e lhes falou, dizendo: É isso que eu quero que você entenda o que Jesus nos entregou. Ele entregou 3 coisas. As mesmas coisas num nível muito menor. Mas só para você começar a ter a dimensão e isso for didático para entrar na sua cabeça e você entender. Jesus falou o seguinte, versículo 18 de Mateus 28. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou com vocês sempre, até o fim do mundo. Quando você lê esse texto, ele te dá uma autorização por uma grande comoção, por um grande feito, um grande momento, um grande enviar. É uma grande comissão que existe a partir de agora, que é o quê? Ele fala o seguinte, existe uma autoridade sobre a minha vida e eu entrego a vocês. Ele te dá uma autorização. Segunda, por isso vou em meu nome. Ele te dá um nome. Por isso vou em meu nome. Quando você é representante de uma empresa numa escala muito maior, e não estou compartilhando a sua empresa com o feito de Jesus, mas só para você começar a entender, quando você é representante de uma marca e você tem a autorização dessa marca, ela te deu uma lista de empresas para você ir. Você vai com o nome da empresa, então ela te dá uma autorização, você tem um nome para ir. E você tem um poder de negociação, você já tem uma carta de negociação e sabe aquilo que você pode fazer ou não. Você tem um poder dela. Ei, presta atenção. Só para você começar a entender. Ele te dá um nome, ele te dá uma autorização e ele te dá um poder. Que poder que Jesus entregou aos discípulos? Quando eu for para os céus, eu vou deixar alguém muito mais poderoso. E ele falava sobre o Espírito Santo. Quando você começa a desenvolver o coeficiente espiritual, é isso que você começa a abrir os seus olhos para mudar aquilo que você enxerga no mundo. E quando você começa a mudar a forma que você enxerga o mundo, você começa a mudar aquilo que você pensa. Presta atenção aqui. Quando você começa a mudar aquilo que você pensa, começa a ter os olhares para os pensamentos do alto, você começa a viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Quando você começa a viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, os teus dias são longos, prósperos e em paz. Tiago, onde que está isso? Eu te mostro onde está isso. Provérbios, capítulo 1, fala o seguinte, se você guardar os mandamentos, eu vou te mostrar. Para você que está aí na dúvida, vamos olhar lá. Pega, é só abrir Provérbios, pega aí Provérbios, Salmos não, Provérbios, capítulo 1. Olha aí, Provérbios, capítulo 1, fala o seguinte. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo, da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. Homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Capítulo 1, ele começa a falar o seguinte, aprenda sobre sabedoria. A sabedoria, elas vão multiplicar os seus dias. Daí vem aqui no capítulo 3. O capítulo 3 começa a trazer o entendimento daquilo que o 1 falava. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão seus dias, lhe acrescentarão vida e paz a ti.
Quando você começa a desenvolver o coeficiente emocional, ele começa a aumentar os teus dias, te leva a paz e prosperidade. E prosperidade nada tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com desenvolvimento, com crescimento, com expansão em várias áreas, que é o que a gente está 12 dias lendo e aprendendo sobre vários temas da nossa vida. E aí, quando você começa a desenvolver o seu intelecto espiritual, você começa a desenvolver outras áreas. O intelecto cognitivo, intelectual e o emocional. Então, qual que é o fruto, Thiago? Eu entendi tudo isso daí. Qual é o fruto de desenvolver meu coeficiente emocional ou espiritual? Vamos ler aqui, ó. E era o texto que eu queria ler antes da gente vir para esse entendimento aqui. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 vai te mostrar exatamente sobre os frutos do Espírito. Quando a gente fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas, quando você se conecta na fonte, acaba os seus problemas do seu espírito e não da sua alma e do seu corpo. Você precisa estar bem em 3 esferas, no corpo, na alma e no espírito. Lembre sempre, você é um espelho da criação. Quando você quer entender sobre o Criador, é só você olhar para a criação. Então, por exemplo, eu quero entender sobre o fluxo da vida. Você olha para uma árvore, entende que o processo de crescimento dela é o mesmo processo do seu crescimento. Existe a parte da semente, de criar raízes, construir um caule, crescer um caule, um tronco, flores e fruto. Qual que é o problema das pessoas? Muita gente chega até os nossos treinamentos, chega até nós e fala, eu quero enriquecer. Quero conquistar meu primeiro milhão, quero conquistar múltiplos milhões, quero influenciar, quero ser um grande influenciador. Eu quero fazer grandes cursos, eu quero aprender grandes coisas. Só que entende qual é o fluxo natural da vida. E aí quando você olha para uma árvore, você entende que existe um processo de semeadura, processo de crescer as raízes, de crescer o caule, de ter as flores. Eu falei disso há uns 2 dias atrás. Só para você entender exatamente esse processo. Quem estava lá vai lembrar disso aqui, ó. Quem lembra disso aqui? Isso aqui foi uma aula que explodiu a cabeça. É uma semente. Isso aqui é uma semente. E essa semente explodiu na nossa cabeça há uns 2, 3 dias atrás. A gente falou exatamente sobre isso. Então, quando você começar a olhar para a natureza, você vai ver traços do Criador. Então, olha para um animal. O animal se preocupa com amanhã? Não, fala para mim, uma ave se preocupa com amanhã? Se nenhuma árvore se preocupa com amanhã, dirá você que é a maior da criação. Você foi feito um pouco maior do que os anjos. Presta atenção. Se nem as aves se preocupa com amanhã, com o que comer, com o que vestir, imagina você que é o maior da criação, que é imagem e semelhança, que é um espelho do Criador. Não, se você não entender isso para explodir seu coração nessa semana e você começar a olhar diferente para todas as oportunidades que vão aparecer na sua vida, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai explodir a sua cabeça. Então, você olha para uma planta, você olha para um animal, você olha para as águas, você olha para as montanhas, você olha para o sistema solar, você olha para as nuvens, você começa a entender exatamente os traços do Criador. E esses traços do Criador existem exatamente na sua vida. Ah, Thiago, como que eu posso olhar para as nuvens e olhar traços do Criador? Imagina que tua mente, você que tem muitos pensamentos durante todo o dia, a tua mente é um grande céu azul. E cada um dos pensamentos são nuvens. Essas nuvens, elas passam e vão embora, igual os pensamentos que chegam até você. E você não agarra esses pensamentos, eles vão vir e vão embora. Nuvens pesadas com chuva, nuvens brancas, elas vão e passam. Pensamentos pesados, tristes, carregados. Se você não agarrar esses pensamentos, eles vão pegar e vão embora também. Então, quando você começa a entender sobre os traços do Criador, você começa a olhar para a sua vida e fala, a prosperidade é natural. Eu só preciso mudar minha forma de pensar.
Porque quando eu mudo a minha forma de pensar, eu começo a viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Aumentando, que a gente acabou de ler em Provérbios. Meus dias vivendo em paz e próspero. Bom, eu não sei você, mas o meu coração ele tá em chamas aqui, a minha cabeça ela tá explodindo. Porque você só precisa olhar para o Criador, ou se você não consegue olhar para o Criador, tendo pensamentos do alto, é só olhar para a criação. Comece a olhar para a criação, para a natureza. Quando você começa a olhar para a natureza, você vai ver os traços do Criador na natureza. Aí alguém que quer resistir à prosperidade acaba o quê? Na pobreza. O que é pobreza? Pobreza é improdutividade. Anota isso daí. Pobreza é improdutividade. É resistência a algo que é natural. Então, pobreza é sobre improdutividade. Quando eu começo a buscar e me conectar cada vez com a fonte, eu começo a fazer o quê? Eu começo a buscar os frutos que esse Espírito dá na minha vida. Então vamos ler lá Gálatas 5, coloca aí Gálatas capítulo 5, escreve Gálatas capítulo 5. Ele fala o seguinte: firmemo-nos, portanto, na liberdade que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Então ele já fala o seguinte: ei, Cristo nos deu uma liberdade. Vamos firmar nessa liberdade e não no jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circundades, de nada vos servirá a Cristo. Ele está falando o seguinte: existia um costume no povo hebreu, que era da circuncisão. Ele fala o seguinte: eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circundades, de nada servirá a Cristo. Cristo veio tirar todos os costumes que existiam para uma nova oportunidade. Lembre-se o seguinte: Deus ele deu uma promessa a Israel, aos filhos, Israel aos filhos. E com a vinda de Jesus, ele deu uma nova oportunidade para aqueles que não são geneticamente de Israel. São judeus, são hebreus. Então o que isso significa? Presta atenção nisso que eu vou te falar, só para de anotar, de escrever, só presta atenção nisso que eu estou te falando. Então existe uma promessa ao povo de Israel. Só que quando Jesus veio, ele deu uma nova oportunidade para não precisar viver os costumes do povo hebreu, quem não é hebreu. Ele deu uma oportunidade e nós fomos enxertados na árvore da vida. Existe uma árvore da vida que direciona um povo, que é o povo hebreu, o povo judeu, e nós tivemos essa oportunidade através de Cristo, nós fomos enxertados na árvore da vida. Você foi conectado, nós nos alimentamos como uma orquídea. Você pega uma orquídea e coloca ela numa árvore, ela se alimenta daquela árvore. Nós somos enxertados na árvore da vida. Então os costumes não são para nós. A circuncisão, o sábado, não é para aqueles que foram enxertados, mas é para aqueles que seguiam uma tradição. Então aí Paulo começa a falar o seguinte: vos declaro que se vós vos circundades, de nada vos servirá Cristo. Quer dizer, não estou olhando para aquilo que Cristo começa a me trazer como ensinamento, mas eu olho para os costumes do povo hebreu. E testifico novamente: a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a observar toda a lei. Então quer dizer, você quer viver debaixo da lei, quer fazer os costumes, viva debaixo da lei judaica. Se você não quer viver debaixo da lei judaica, você não precisa viver os costumes. E não é sobre estar certo ou estar errado. É simplesmente os costumes, simplesmente não. É os costumes do povo hebreu, de tudo aquilo que eles têm há milhares de anos. Tudo aquilo que eles aprenderam desde a época de Abraão. Ele tem uma promessa sobre esse povo. Existe uma promessa sobre Israel. E nós, através de Cristo, sem viver os costumes judeus, nós fizemos o quê? Nós recebemos. Apesar de Jesus ser um judeu, ele falou o seguinte: ele não falou, siga a minha religião. Não. Jesus não veio para educar, ele veio para transformar. Ele não veio pregar uma religião, ele veio mostrar um novo estilo de vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver. Quem for judeu, cumpre os costumes, esteja debaixo da lei. Mas aqueles que foram renovados na sua forma de pensar através de Cristo, que nós somos enxertados na árvore da vida, nós não precisamos disso. E é isso que o apóstolo Paulo está contando para a igreja nesse exato momento. Cristo
Vamos voltar no versículo 3. E testifico novamente a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a observar toda a lei. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei. Vós decaístes da graça, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Está explodindo o cérebro. Nós estamos falando exatamente sobre o coeficiente espiritual. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Presta atenção no que eu estou te falando. Jesus fala o seguinte: você não precisa de ditos, costumes e lei. A partir desse momento que Cristo te revelou, caiu-se um véu e nós tivemos uma nova oportunidade através da graça de Cristo. Como? Desenvolvendo a fé através do amor. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão, quer dizer, os costumes, vale alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem, pois, vos impediu para que não obedecesse à verdade. Esta persuasão não vem daquela que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança em vós, por meio do Senhor, que de maneira alguma mudareis de opinião, mas aquele que vos perturbar será julgado por isso. Seja quem for. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que então ainda sofro perseguição? Assim, a ofensa da cruz teria cessado. Bom, Paulo é incrível. O apóstolo Paulo escreveu 80% do Novo Testamento. Ele foi chamado, ele tinha dupla nacionalidade, ele falava 2 idiomas, ele tinha alguns costumes, ele tinha um alto grau hierárquico dentro da comunidade romana, do exército romano. E era um cara muito estudioso. E ele começa a trazer vários conceitos. Ele vivia em crise. Porque ele vivia nos costumes. Ele vivia nos costumes e na lei. E aí ele recebe essa direção de falar o seguinte, para pregar para um povo sobre um novo momento. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que então ainda sofro perseguição? Assim, a ofensa da cruz teria cessado. Bom seria que fossem cortados aqueles que vos perturbam, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis e vos devorareis uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruir uns aos outros. Isto vos digo, andais no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Aqui Paulo começa a falar o seguinte: não viva baseado naquilo que você vê com o seu corpo, com a sua mente, mas comece a viver através dos ensinamentos do Espírito. Aquele que eu te entreguei, quando eu subi aos céus eu entreguei, quando você começa a entender e buscar todos os dias, esse Espírito que já habita em você, ele começa a ser ativado. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas aqui. E ele vai começar a falar quais são as obras da carne. Presta atenção, para você que quer ativar o seu espírito. Você começar a combater as obras da carne. Quais são as obras da carne? Adultério, fornicação, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões e heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outra hora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus.
Porém, se deixares, vou ler novamente, que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Presta atenção. Até, olha só, quando você começa a trazer esse comportamento, você não vive do Espírito, você está vivendo da carne. Mas se você quer combater a carne e começar a viver do Espírito, você começa a entender isso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito anota isso daí, quais são os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Pum! Por que você precisa desenvolver o seu coeficiente espiritual que a gente está falando hoje? Porque grande comportamento da sua carne você vai começar a deixar de lado só ativando. E presta atenção no que eu vou te falar. Quando o comandante romano ele dava uma ordem para o exército, uma ordem de metanoia no grego é mudança de rota. Então o exército ele estava marchando aqui, o comandante ele dava o comando de metanoia, ele parava de marchar, virava 180 graus e seguia para o outro lado. Presta atenção. Quando dava-se o comando de metanoia, não era simplesmente parar de marchar em alguma posição. Metanoia é você parar de dar aquilo que estava fazendo e dar meia volta e ir para o outro lado. Então presta atenção, se você vivia nos frutos da carne, no adultério, na fornicação, na impureza, na lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, se você vivia nisso aí, metanoia não é simplesmente parar de viver isso. É começar a viver o oposto. Então presta atenção, você quer ativar o seu espírito e deixar de lado. Você quer começar a viver do outro lado, você vai começar a fazer o seguinte, não é só parar de fazer o que estava fazendo, mas começar a viver o oposto. Então, se você quer deixar os frutos da carne, tudo isso que eu estou te falando, não é combater ela, mas é começar a buscar os frutos do Espírito. Não é sobre querer combater, não é sobre parar de fazer aquilo que você estava fazendo, mas é começar a viver o oposto, buscando o quê? Os frutos do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a brandura, a temperança. Você começa a buscar essas coisas, automaticamente você começa a deixar os frutos da carne. Então não é, eu vou parar disso, eu vou fazer disso. Ei, presta atenção, é muito mais desafiador você mudar um hábito. É muito mais fácil você adicionar amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. É muito mais simples isso. Então qual é o convite para você nesse dia? Buscar os frutos do Espírito, pois todos os dias você recebe essa oportunidade. E aí quando você começa a buscar os frutos do Espírito, ele começa a te dar novas oportunidades. Quais são essas oportunidades, Thiago? A oportunidade de desenvolver o seu coeficiente intelectual, o seu coeficiente emocional. Presta atenção, tudo está ligado. Existe um combate entre a carne, que só quer descansar, só quer as coisas fáceis, só quer economizar energia e fazer aquilo que é a vontade da carne. Lembra que eu te falei sobre o sopro de dois espíritos? A carne só quer fazer aquilo que é do espírito animal. Comer, dormir e reproduzir. Somente isso. E algumas pessoas insistem em viver e ter pensamento só disso. Comer, dormir e reproduzir. Só isso elas querem fazer. Sendo que você recebeu um outro sopro de outro espírito, que é o Espírito Divino, que fala o seguinte, ei, viva em amor, em alegria, em fé, em bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Começa a viver exatamente isso aqui. Então o que eu faço? Eu não preciso somente combater aquilo que é mal. Eu começo a buscar aquilo que é bom. Eu começo a buscar do Espírito de Deus, porque ele vai acrescentar amor, paz, fé, bondade, benignidade. Ele começa a aumentar isso em mim. Quando ele começa a aumentar isso em mim, os meus dias começam a ficar longos. Eu começo a viver em paz, em prosperidade.
Quando você entender exatamente isso, que você foi enxertado na árvore da vida, imagina aqui que é a árvore da vida, você é enxertado isso aqui, você não precisa somente combater a carne, mas você começa a buscar aquilo que é bom. Presta atenção nisso. As pessoas querem sempre falar o seguinte, não, eu só posso viver isso quando eu for perfeito, presta atenção. Quando o perfeito surgir, aquilo que é imperfeito vai se tornar perfeito. Somente quando aquele que é perfeito surgir. Você não entendeu isso ainda. Você não entendeu. Quando você lê o livro de Filipenses, Tiago, você vai começar a entender que aquele que é perfeito, quando vier, tudo que é imperfeito se tornará perfeito. Não você hoje. Você é alguém imperfeito com limitações. Eu sou alguém imperfeito com limitações. Que eu preciso todos os dias buscar os frutos do Espírito, para aí sim eu buscar a estatura do varão perfeito todos os dias. Me fala aí nos comentários o que você destravou no dia de hoje. O que você destravou no dia de hoje? Conta pra mim. O que você destravou no dia de hoje? Se você começar a entender isso, você começa a ir para outro nível. E é esse no outro nível que eu quero te convidar. Alguém falou que explodiu tudo aí. Faz o seguinte, a gente vai entrar agora... Quem for 10 em 1, a gente vai entrar agora no 10 em 1. Você que participa aqui do 459, eu quero te encontrar amanhã, às 4h59, e a gente vai explodir mentes e corações, uma nova fase. É sobre isso que eu quero. Busque hoje, coloque uma tarefa de buscar desconectar verdadeiramente com o Espírito. Busque se conectar verdadeiramente com o Espírito a partir de hoje. Se você entender isso, você vai começar a viver dias longos, prósperos, em paz. Bora explodir tudo aqui. Vamos fazer um boot? Respira fundo aí, então. Alguém perguntou 6h22. Você que não está no 10 em 1, às 6h22 aqui nesse Instagram, aqui, ó, Thiago Rocha BR, a gente está fazendo todos os dias uma leitura de provérbios. E aí eu vou para lá, a gente vai fazer uma leitura de provérbios lá também, tá bom? Para quem não está no 10 em 1, a gente vai fazer essa leitura de provérbios lá. Respira fundo. Senhor, a Ti rendo graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pela oportunidade de todos os dias cumprir a Tua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Mesmo falhos e pecadores, o Senhor todos os dias nos entrega essa oportunidade através da Sua graça. Somos gratos, pois todos os dias nós buscamos do Teu Espírito, aquele que acrescenta amor, paz, benignidade, mansidão, fé, alegria no nosso ser. Que todos os dias os frutos do Espírito eles possam florescer no nosso ser e isso nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Começa a ver você agora que não transbordava amor, transbordando amor. Começa a ver você que não transbordava alegria, transbordando alegria. Você é uma pessoa feliz todos os dias, coloca um sorriso no seu rosto. Todos os dias a alegria contagia outras pessoas. Começa a ver agora você que não era manso, se tornar manso com o Senhor. Se tornando bom, nunca mais bonzinho, mas se tornando bom para com outras pessoas. Fazendo bem, cumprindo a vontade de Deus todos os dias. Começa a ver você que não transbordava fé, transbordando fé a partir de hoje. Fé é a certeza daquilo que você ainda não viu. Fé é a sua imaginação, aquilo que você consegue projetar na sua imaginação. Começa a ver você agora transbordando. Aquilo que você visualiza transbordando para outras pessoas. Fala assim comigo, hoje é um grande dia. Dia de ativar a minha espiritualidade. Respira fundo. Coloca o sorriso no rosto. Esfrega as tuas mãos. E bora tocar o terror na terra. Você recebeu mais uma oportunidade de fazer diferença. Que dia. Dia de ativar a espiritualidade. Uau. Você que é 10 em 1, te vejo lá agora dentro da sala do 10 em 1. Você que não é 10 em 1,
não sabe o que eu estou falando, 6h22, daqui a pouco, daqui 25 minutinhos, nós estaremos aqui no Thiago Rocha BR, compartilhando a leitura de Provérbios. Hoje, dia 18, a gente vai ler Provérbios 18, só para explodir somente seu coração. E você quer 459, te vejo amanhã, 4h59 da manhã aqui, para a gente explodir de novo nossas mentes, nossos corações. Beleza? Vá cuidar da sua vida agora que você continue sendo sal e luz por onde passar. Tamo juntos. Até breve. Quem que vai estar no 6h22? Coloca aí, 6h22. Escreve aí, só deixa eu ver quem que vai estar lá. Quem que vai estar lá? 6h22 a gente vai fazer a leitura. Beijo grande, tamo juntos. Até depois do fim. Bora transbordar e bora explodir. Valeu, gente. Tchau, tchau.